Então vamos lá? Aqui a gente passou para o Present Simple e a explicação dessa unidade requer muito mais do que eu quero colocar nesse vídeo, senão esse vídeo vai ter 1 hora. A recapitulação dessa matéria aqui, ela levaria muito tempo, mas via de regra, o Present Simple é o presente do sempre, do tempo todo, daquilo que eu faço a vida inteira. Eu trabalho, eu jogo videogame, eu como chocolate, eu brinco com a minha filha. São coisas que se repetem infinitamente e não necessariamente estão acontecendo nesse momento. E aí a gente tem o auxiliar que some na afirmativa, só que a gente vai ter que lembrar que ele existe na, na negativa e na pergunta. O present simple é o único caso da língua inglesa em que você tem uma conjugação de verbo num determinado tempo de acordo com a pessoa, única. Em português, nós temos 6 disso daqui. Eu leio, tu lês, nós lemos, você leem, eles leem. A gente não usa essas 6, mas é importante que a gente saiba que existem todas. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, nós gostais, eles gostam. E quando eu digo tu gostas, tu não é duas pessoas, é singular. Tu gostas, tu queres, tu podes. Em inglês, existe uma grande sacanagem que eles foram quase perfeitos com o idioma inteiro, mas chegaram no he, no she, no it, eles deram uma fraquejada, e aí eles têm esse S. Esse S vem do does. A gente vai ver na unidade 6 que esse S vem do does. Isso daqui é só uma revisão do que a gente viu em aula. Então, você não pode falar he like, he work, né? Você vai falar he likes, he works. Sempre quando for he, she, it, vai ter esse S, e esse S ele vem do does, né? I work in a shop, my brother works in a bank. Lucy lives, por quê? Porque Lucy equivale a she. Lucy lives. Ó, tu fazes, e eu tô falando com o João. João, fazes. Tipo isso. Então, se eu vou falar isso no português, no inglês é o he, o she e o it que vão levar S. Então, se eu tô falando da Lucy e só dela, é uma pessoa só, é uma mulher. Então, eu vou colocar lives. Se fosse Lucy and her sister, aí seria live. Por quê? Porque Lucy e a irmã dela são elas, equivalente a elas. O they é live. Só o he, e o she e o it que é lives. Então, Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. Os pais dela moram. Aí não tem S. Por quê? Porque é they. Então, perceba, esse S não tem nada a ver com plural. Não tem nada a ver com plural. Então, quando eu falar pra você assim, quando você disser pra mim, he work, e aí eu falo, não, é he works, você não vai chegar pra mim e dizer, vai pro plural. Não é plural. Tu fazes não é plural, é conjugação. Portanto, eu vou falar she watches, não porque ela foi pro plural, mas porque he, she, it leva um S que vem do does. O have vira has, e aí você fala, meu Deus, como é difícil, tanto verbo irregular, mas é melhor aprender que have mais S é has, do que ter que ficar falando haves igual ao Mussum pro resto da vida. Talvez você seja muito novo para saber quem é Mussum. Então, eu tenho pass, passes, pass, passes, finish, finishes, watch, watches. O que acontece é o seguinte, Tamara, você não vai ficar estudando isso daqui na cozinha da sua casa com a internet desligada, falando eu preciso decorar isso. Não é desse jeito. Você simplesmente vai ler e você sempre vai ver que vai acontecer ES depois de um som que soa como S. Né? Imagina eu colocar um terceiro S aqui, o que dá? Qual é a diferença de PES com 2S para PES com 3S? Então eu coloco uma sílaba a mais e fica passes. O finish, ele termina com som de X. Se eu coloco um S depois do som de X, fica imperceptível. Então eu coloco um ES e fica finishes. Né? Esse go vira goes e o do vira does é importante, porque é muito importante que você saiba que o does é simplesmente um do mais um S. Isso é importante. I like big cities. Eu gosto de grandes cidades. Não. Your English is good. You speak very well. Seu inglês é bom, você fala muito bem. Tá vendo que your English is good and you speak, você fala. Agora, porque é tu aqui, né? Agora, quando for ele, aí vai ter um S. Então, works very hard. Ele trabalha duro. He starts at 7:30 and finishes at 8. Né?
O inglês poderia não ter esse S? Poderia. Mas já que eles inventaram, paciência. É igual a gente. A gente não precisava ficar com começo, começas, começa, começamos, começais, começam. A gente diminuiu, não falamos começais, não falamos começas, não falamos nem começamos, porque é nós começa. A gente começa. Diminuímos, mas não eliminamos tudo completamente. Em inglês, é o mesmo raciocínio. Eu tenho que aprender que para conjugar he é starts. The earth goes, a terra vai em volta do sol, gira em torno do sol. We do, nós fazemos. E se fosse ela faz? She does, né? We do a lot of different things in our free time. Nós fazemos muitas coisas diferentes no nosso tempo livre. Se fosse ela faz, seria she does. Se fosse ele faz, seria he does, né? Agora, it costs a lot of money to build a hospital. Custa muito dinheiro construir um hospital. E custa, quem custa? Não tem sujeito. E se não tem sujeito, o verbo termina com, eu coloco um it e o verbo termina com s. Aqui são advérbios de frequência. Always, sempre. Never, nunca. Often, frequentemente. Usually, geralmente. Sometimes, às vezes. O often é o sempre que não é sempre. É o sempre janto com meus amigos. Sempre janto com meus amigos. Não tem um dia que você não janta com eles. Né? Então, quando a gente tem o sempre, que não é sempre, porque ele significa frequentemente, a gente tem preguiça de falar frequentemente, aí a gente usa often. Sue always gets to work early. Ela sempre chega cedo. I never eat breakfast. Eu nunca tomo café da manhã. Os hobbits do Senhor dos Anéis diziam que uma refeição pulada é um desperdício de vida. Eles não dizem isso, não. Sou eu que digo, coloco a culpa neles. We often go away at weekends. A gente geralmente. Esse go away aqui é viajar. Go away é ir embora, mas a gente viaja nos fins de semana. Mark usually plays football on Sundays. Ele geralmente joga futebol aos domingos. Usually, se nada der errado, ele joga. Geralmente. Né? Então, se nada der errado, eu vou de carro. Geralmente, usually. Agora, aí no rodízio, aí sometimes. Sometimes eu vou de Uber. Então, I sometimes walk to work. Às vezes eu ando para o trabalho, mas não é com tanta frequência assim. Né? Vamos para os exercícios. Eu demorei mais nessa explicação porque eu acho que essa unidade vale a pena. Nossa listinha está crescendo aqui, ó. Então, o que temos aqui? Coloque os verbos com ou sem S. Coloque os verbos com ou sem S. Ela lê. E ele pensa. Ele thinks. E it tem S também. E aqui vai ser flies, assim. E she has. She has. Have, mas S não é haves. É have, é has. Então, aqui é he dances e it finishes. It finishes. Vamos ver o que esse povo está fazendo. He plays the piano. Ele toca o piano, sempre. Né? Our house. Então eu quero dizer que eles moram numa casa muito grande. Se fosse ela mora, seria lives. Se fosse ele mora, seria lives. Mas como são eles que moram e o S só existe em he, she, it, então they live in a very big house. They live in a very big house. Agora, na terceira, eu quero dizer que ela come muita fruta. Ela come muita fruta. Então, she eats lots of fruit. She eats a lot of fruit. Então, pera, eu queria trazer isso aqui pra cá. Pronto. E esse rapaz aqui, ele joga tênis. He plays tennis. He plays tennis. Mas é o esporte favorito dele. Então, vou colocar aqui, frequentemente ele joga. Inventei, tá? Eu tô adicionando exercício. Porque eu quis e o exercício não pede que você faça isso. He often plays tennis. Ele geralmente joga tênis. We love films. E aí eu quero dizer que eles vão muito ao cinema. Então eu vou falar que they go to the cinema a lot. E o rapaz ali? Por que they go? Se fosse she, seria goes.
Se fosse he, seria goes. Mas como é they, aí é they go. Eu quero dizer que ele dorme 7 horas por noite. Que inveja. Então eu vou falar he sleeps. Sleeps. Por quê? Porque é um só. E se fosse ele, a esposa dele? Aí seria they sleep. He and she sleep. John and Mary sleep. Agora, John sleeps, Mary sleeps. É um S meramente de conjugação. Maria speaks 4 languages. Deixa eu ver se dá certo o que eu vou tentar fazer aqui. Calma. Eu vou começar daqui, que é mais ou menos onde começa a última linha lá. The shop in the city center usually o quê? As lojas no centro da cidade geralmente fazem o quê às 9 horas da manhã? They open. E como eu estou falando de lojas, são várias, não vai ter S. The City Museum, agora é o contrário, né? 5 o'clock in the evening. Então, the City Museum closes. Olha a diferença. Aqui eu tenho várias lojas, é day. Aqui eu tenho um museu. É R. É it, aliás. É it. O que eu tenho aqui? Tina is a teacher. O que ela faz com a matemática para crianças pequenas? Ela teach. Então, vai ser she teaches. She teaches. Que horroroso que estou fazendo. Não. Isso. Quem sabe funciona até lá embaixo. Vamos ver. My job is very interesting. My job is very interesting. Meu trabalho é muito interessante. E eu faço o que com um monte de pessoas? O que eu faço com um monte de pessoas para que o meu trabalho seja muito interessante? Não vai falar lavar a pessoa, pelo amor de Deus. I meet. Ó, eu conheço. I meet a lot of people. Eu posso falar isso do meu trabalho. Meu trabalho é muito interessante. Eu conheço muita gente com uma certa profundidade ainda. Que legal. Então vamos cortar o que já foi. A gente já usou open, já usamos close, já usamos teach, já usamos meet de conhecer. Que mais? Peter's car is always dirty. O carro do Peter tá sempre sujo. He never faz o que com o carro dele? Washes it. Por que tem ES? Porque é ele e porque termina com som de X, wash. Né? Então, wash é muito difícil colocar um S depois de um X, então a gente adiciona uma sílaba. Food is expensive. It costs a lot of money. A comida custa muito dinheiro. Principalmente no Japão e Estados Unidos agora. Não que no Brasil seja barato. Shoes are expensive. Sapatos são caros. They cost a lot of money. Aí você fala, pô, Fausto, mas é a mesma coisa. Não é, porque aqui é it. E it é costs. E they é cost. Né? E water. Water faz o que a 100 graus Celsius? Boil é ferver. A água é it. É singular. Então, boils. Laura and I are good friends. I like her. I like her. And she likes me. Likes me. Tá desalinhado, mas eu sei que vocês me perdoam. Eu vou aumentar um pouco aqui. E usar esse tamanho de padrão, quem sabe na próxima dá um pouco mais certo. Acho que tem que diminuir um pouco mais. Enfim. Write sentences from these words. Escreva orações a partir dessas palavras. Use a forma correta do verbo. Bom, a Su sempre chega cedo. E agora eu quero dizer que eu nunca vou ao cinema. I never go to the cinema. Nunca vou ao cinema. Eu quero dizer que a Martina, ela sempre trabalha dura. Deve ser Martina always works hard. Works porque Martina é she. Crianças geralmente gostam de chocolate. Children. Children já está no plural. Se fosse child, seria criança. Children é crianças. Usually, geralmente, like chocolate. Por que like?
porque children é crianças e equivale a day. Então, não basta você pensar que terminou em S, não tem S. Por exemplo, ehm, eh, terminou em S é plural, é day. Então não tem S porque o S é só no singular, Richard. Mas isso não funciona, porque children não termina em S, assim como people não termina em S, e são palavras plurais. Jackie, always. Curte festas. Como a Jackie é uma pessoa só, ou o Jack, não sei, vai ter S. Enjoys parties. I often forget people's names. I often forget people's names. Eu geralmente esqueço o nome das pessoas. Um dia eu consigo. Vamos pro próximo. O Sam nunca assiste TV. Então vai Sam never watches TV. E aqui, a gente geralmente janta às 7h30. Então vai ser we usually, geralmente, se nada der errado, have dinner at 7:30. Por que have dinner? Porque é we. Agora, se você falar que é Kate janta, e é has dinner, né? Kate always wears, ela sempre veste nice clothes, roupas bacanas. Roupas bacanas. Então, escreva sobre você mesmo com os advérbios de frequência corretos aqui. Então, I never read in bed. I never read in bed. Eu nunca leio na cama. I never wake up before 7. I never get up before 7. I never go to school by bus. E que mais que eu faço? I often. Eu tô me livrando do vício de café. Também nesse preço que tá é muito fácil combater o vício. Mentira, não é por isso, porque eu não quero mínimo de dependência na minha vida. I sometimes drink coffee in the morning. Geralmente quando eu bebo café é quando eu sinto que eu preciso, e geralmente na parte da tarde, não mais à noite. De manhã, raramente. É isso. Tomara que seja útil. Vamos para a próxima.